Olá pessoal, bom dia, graça e paz a todos. Quero nesta ocasião estar fazendo um comentário e uma análise tanto da tradução literal quanto também a respeito da estrutura gramatical que está relacionada e relatada em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Aqui eu tenho uma obra acadêmica que é o Interlinear, do Dr. Edson de Faria Francisco, e nós temos aqui a seguinte leitura em Gênesis 1:1, que começa dizendo primeiramente, a primeira palavra nós temos aqui que é Bereshit. A palavra Bereshit, ela é formada por dois componentes conjuntivos, que é primeiramente uma preposição aqui, bet, e depois nós temos a palavra aqui reshit. Reshit é um substantivo, no caso feminino singular. Essa palavra bereshit aqui, na sua morfologia, então, ela é uma preposição mais substantivo feminino singular. Porém, dentro da sintaxe do texto, ela exerce a função de uma adjunta adverbial temporal, mostrando que em em determinado tempo foi realizado um início. E esse início foi um processo que se deu do efeito do ato de uma criação. Então, logo após Bereshit, nós temos que traduzido de uma forma literal em início. Nós temos aqui daí o verbo bará. O verbo bará se encontra num tronco da língua hebraica. A língua hebraica possui 7 troncos e um dos troncos é o kal. O kal aqui, no caso, ele expressa uma ação ativa. E no caso, bará se encontra conjugado nele na terceira pessoa do masculino singular, no tempo chamado katal. O katal indica uma ação concluída nessa ocasião. Detalhe, o verbo bará aqui, ele tem somente Deus, somente Yahweh, o Eterno, como sujeito. Quando ele se encontra especificamente conjugado no tronco kal. Como eu disse, o hebraico possui 7 troncos. Quando, porém, este verbo bará se encontra conjugado nos outros troncos, ele pode ter outras pessoas como sujeito no caso da ação deste verbo. Mas, como eu disse, quando ele se encontra no tronco kal, então só Yahweh, no caso, só Deus é o ser que pratica essa ação. E bará, ele tem uma conotação relativamente dando ideia de trazer à existência as coisas do nada. Então aqui em Gênesis 1:1 especificamente, nós vemos esse tipo de ação praticada, no caso, pelo sujeito único que possui essa ação. No caso, que é aqui, Elohim. Elohim aqui, no caso, é Deus. Elohim, para quem não sabe, é um substantivo plural. O substantivo plural, esse substantivo plural na língua hebraica, ele pode ser tanto singular, como pode ser plural dentro do texto. Tudo vai depender da relação sintáxica que ele se encontra dentro da estrutura do texto. Exemplo, aqui Elohim foi traduzido como Deus. Por que Elohim foi traduzido como Deus se ele é plural? Ele é conhecido e chamado como o plural majestático, que pode expressar tanto número, no caso de quantidade, quanto também de qualidade, no caso do ser divino. E aqui ele se encontra, mesmo ele sendo plural, ele se encontra numa forma singular, visto que o verbo que ele antecede, no caso, é singular. Então, todas as vezes que nós tivermos um verbo que antecede ou que sucede depois, digamos, o substantivo Elohim, a qual ele está relacionado, associado, seja no caso um verbo ou um adjetivo que tiver aqui anterior a ele, que seja ação, no caso a qual ele está praticando como sujeito, estiver no singular, então logo ele também será singular. Se o verbo ou o adjetivo for plural, esse substantivo será interpretado e definido como plural. Se aqui nós tivéssemos criaram, logo seriam criaram deuses.
Mas como nós temos aqui criou, o bara criou, então logo também Elohim, aqui no caso foi traduzido como Deus, no caso referente ao Eterno, a Yahweh, ao Pai. Então nós temos aqui o sujeito que pratica a ação, o ato da criação, que é o bara, que criou, que tem como objeto direto, no caso, a qual sofre o processo da criação da ação, que é indicado por essa partícula aqui, ó. Essa partícula aqui ela não tem tradução para o português, o nome dela é et, ou it, no caso, e essa partícula tem como objetivo indicar o elemento que sofre a ação da criação, no caso, ou que sofre a ação praticada pelo sujeito, que no caso aqui é os céus, que é Hashamai, né? Então nós temos aqui mais um indicador, no caso, prefixado com uma conjunção, dizendo e. Daí temos aqui, ó, Haaretz, que é a terra. A partir desse indicador aqui começa então o complemento da oração, que é o objeto direto que sofre a ação do verbo criar aqui, que é bara. Então nós temos aqui numa tradução literal que é de Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz, que traduzido de uma forma literal é: em início criou Deus os céus e a terra. Então nós temos essa tradução dentro de uma leitura, de uma tradução literal, no caso, direto do texto hebraico, que, traduzido aqui especificamente também Bereshit nas nossas traduções em português, para se encontrar uma leitura mais coerente e harmonizada, é vertido como no princípio, mas numa tradução literal fica em início ou em princípio. Então eu deixo aqui essa análise para vocês, dessa leitura direta do texto hebraico, no caso, com uma tradução literal em português, para que vocês possam ter uma compreensão da importância, no caso, que existe dentro da estrutura do hebraico bíblico para a nossa compreensão da fala portuguesa, no caso, né? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo.